Você já se perguntou se o pecado de Adão e Eva foi uma simples desobediência ou se havia algo mais profundo e complexo em jogo? Será que por trás de sua escolha existe algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas enquanto lutamos com nossas próprias decisões? Neste vídeo, vamos explorar essas perguntas à luz de uma perspectiva teológica e psicológica, ajudando você a entender os impactos das escolhas humanas, não apenas em um contexto religioso, mas também no nosso comportamento diário. Vamos além da superfície e tentamos compreender as consequências dessa escolha histórica. Então, fique com a gente até o final, porque vamos revelar como essa história pode transformar a maneira como você encara suas próprias decisões na vida. Quando olhamos para o Gênesis 3, vemos que o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden não foi simplesmente um ato de desobediência. Foi uma decisão profunda e carregada de significados. Deus, em sua infinita sabedoria, criou o homem e a mulher com um poder maravilhoso, a capacidade de fazer escolhas. Ele os colocou no Jardim do Éden, onde tudo era perfeito, com uma única instrução: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa escolha era essencial, pois envolvia a confiança e a obediência a Deus. Deus, ao criar os seres humanos, sabia que para que a relação com Ele fosse genuína, era necessário dar-lhes o livre-arbítrio. Se Deus não tivesse dado essa liberdade, a relação com Ele não seria verdadeira. O livre-arbítrio era, portanto, um presente, mas também uma responsabilidade. Quando a serpente aparece e tenta Eva, ela não está apenas dizendo para desobedecer a Deus, mas apelando à sua liberdade, a ideia de que ela poderia ser como Deus, conhecer o bem e o mal. Eva, então, toma a decisão de comer do fruto e, em seguida, ela dá ao marido. O pecado de Adão e Eva começa com um apelo à liberdade, e esse apelo à autonomia, ao desejo de ser como Deus, é uma luta universal. Foi um momento crucial de escolha, onde a confiança em Deus foi substituída pelo desejo de controle e poder. Isso nos leva a refletir: será que esse ato foi uma simples desobediência ou uma busca profunda pela liberdade de escolha? Visto sob a ótica psicológica, a escolha de Adão e Eva pode ser vista como uma decisão emocional, não completamente racional, mas impulsionada por desejos internos e externos. A psicologia nos ensina que o ser humano é movido por motivações internas, nossos desejos, medos, inseguranças e também por fatores externos, como pressões sociais ou, no caso de Eva, a tentação direta da serpente. A psicologia do comportamento nos ajuda a entender que a decisão de Eva não foi algo impulsivo ou irracional apenas. Ela foi movida por um desejo profundo de mais controle, de mais conhecimento. O pecado de Adão e Eva pode ser visto como um reflexo das tentativas humanas de lidar com o impulso de controlar a própria vida, o desejo de autonomia, de liberdade pessoal, que muitas vezes entra em conflito com a moralidade, a razão e até mesmo com a espiritualidade. Quando pensamos sobre isso do ponto de vista psicológico, o que vemos é a luta interna entre a racionalidade e o desejo impulsivo. A escolha de Eva foi o resultado de uma negociação entre esses dois fatores. Ela teve o desejo de ser mais como Deus, de ter um poder maior. A tentação não foi simplesmente um apelo a desobedecer, mas a uma tentação para alcançar um estado mais elevado, uma liberdade que parecia ser mais atraente do que a obediência à palavra de Deus. E quando ela escolheu, foi uma escolha guiada pela emoção, pela tentação e pela promessa de algo maior, mesmo que no final essa escolha a afastasse de Deus. A conexão entre a teologia e a psicologia aqui é fundamental.
Ambas as perspectivas nos mostram que Adão e Eva tinham liberdade, mas essa liberdade foi corrompida pela tentação e pelo desejo de controlar seu próprio destino. O pecado não foi apenas desobediência, mas também a falha em reconhecer as consequências dessa liberdade mal direcionada. Eles estavam buscando a verdade, mas o que encontraram foi a separação de Deus e o impacto duradouro de suas escolhas. O pecado, tanto do ponto de vista teológico quanto psicológico, representa a luta entre o que é moral e o que é desejado, entre o que é divinamente ordenado e o que o coração humano quer, mesmo quando isso é contra o plano de Deus. Ao refletirmos sobre a vida cristã hoje, vemos como o pecado de Adão e Eva ainda ressoa em nossas escolhas cotidianas. Somos constantemente confrontados com decisões que envolvem nosso desejo de ser autossuficientes, de seguir nossos próprios caminhos, mesmo quando sabemos que isso nos distancia de Deus. A luta entre seguir a vontade de Deus e buscar a satisfação imediata de nossos desejos é uma batalha constante em nosso dia a dia. Como os primeiros seres humanos, enfrentamos constantemente a tentação de buscar mais do que nos foi dado, de querer mais controle, mais liberdade, sem considerar as consequências de nossos atos. Este é o reflexo da escolha de Adão e Eva. Eles cederam à tentação, tomaram uma decisão sem considerar todas as implicações espirituais, morais e emocionais. Essa falha nos ensina algo importante. As escolhas que fazemos hoje têm o poder de afetar nossa relação com Deus. O pecado de Adão e Eva é um lembrete constante de que nossas escolhas, grandes ou pequenas, têm um impacto eterno em nossas vidas. Agora, ao refletirmos sobre nossas próprias escolhas, podemos ver como a história de Adão e Eva nos ensina algo essencial. Precisamos ser mais conscientes de como nossas decisões nos conectam com Deus. À medida que tomamos decisões, podemos refletir sobre nossas motivações, por que escolhemos o que escolhemos. Estamos buscando a liberdade de escolher como Adão e Eva, ou estamos buscando viver de acordo com o plano de Deus para nossas vidas? Essas questões são centrais na nossa jornada de fé. Em conclusão, o pecado de Adão e Eva não foi apenas uma desobediência simples, foi uma escolha profunda, carregada de desejos e motivações que refletiram o desejo humano de autonomia, controle e liberdade. Essa escolha teve consequências que ressoam em nossa vida hoje, pois ainda enfrentamos a batalha entre seguir a vontade de Deus e ceder às tentações que nos afastam dele. A reflexão sobre essa história é essencial para compreendermos nossas próprias escolhas. Precisamos entender que nossas decisões não são apenas escolhas isoladas, mas parte de um grande panorama espiritual e psicológico que afeta nosso relacionamento com Deus e com os outros. Antes de terminar, quero deixar você com uma reflexão. Como as suas escolhas têm impactado a sua vida espiritual? Você está buscando a sabedoria divina ou cedendo à tentação da autonomia? Pense nisso. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. Compartilhe suas opiniões nos comentários e continue refletindo sobre as escolhas que faz na sua vida diária. Que Deus te abençoe na sua jornada de fé e sabedoria. Até o próximo vídeo.